gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Ó elevado e glorioso Deus, ilumina meu coração, dai-me uma fé em Cristo, esperança certa, caridade perfeita, humildade profunda, sentido e conhecimento, de forma que observe os seus mandamentos. Amém. Pelo sinal da tua Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha pelo nosso sistema de redes da TV da Soledade, nosso canal do YouTube, Facebook, todos os meus amigos em particular que estão conosco neste momento. Gostaria, iniciando este programa, com esta oração que Francisco fez diante do crucifixo de São Damião. Gostaria que também nós pudéssemos já entrar em oração para meditar nesse dia de hoje os passos de Francisco. Uma das palavras que Francisco fez diante do crucifixo, quando ele estava naquele momento de oração, em que ele viu ali o crucifixo de São Damião, falando com ele, mexendo os seus lábios. E o crucifixo, naquele momento, disse: Francisco, vá, reconstrói a minha igreja. Como tu vê, ela está em ruínas. E Francisco então dirige ao Senhor esta oração que nós começamos, pedindo que Ele possa dar essa humildade profunda, essa caridade perfeita e essa esperança certa, para que possamos fazer aquilo que Deus quer. E o mais importante de Francisco neste momento de oração foi que ele falou para que possamos fazer, que o Senhor me conceda tudo isso, para que eu possa fazer aquilo que está nos teus mandamentos. Meus queridos amados irmãos, quantas vezes a gente precisa, na nossa caminhada, suplicar ao Senhor que Ele nos ensine a amar, que Ele nos ensine essa simplicidade, essa humildade. Quantas vezes precisamos do Senhor nos ensine a seguir os seus mandamentos. E é isso que queremos compartilhar nessa tarde de hoje, nesse início de noite. Que o Senhor possa nos conduzir em todos estes momentos, durante a nossa reflexão, que possamos caminhar nos passos de Francisco, rumo ao Evangelho Sagrado de nosso Senhor. Como nós conversamos no nosso primeiro programa, domingo passado, né? Nós conversamos no domingo passado. Francisco, ele teve uma vida tão normal como qualquer outro jovem dos dias de hoje. Francisco, ele não teve na sua infância, né, e na sua adolescência, nada de extraordinário espiritualmente. Francisco, pelo contrário, ele teve uma vida repleta ali de regalias, repleto de poder, porque seu pai era um dos ricos comerciantes da época, né? Francisco, ele teve ali aquele momento dele em que a soberba, o orgulho, a vaidade falavam mais alto do que até mesmo o amor interno, porque como refletimos a semana passada, Francisco, ele sempre foi amável. Mesmo que fosse ali para ele manter a sua roda de amizade, né? Manter ali o seu convívio social com os seus amigos, entre aspas, os seus amigos da época, né? Francisco, ele sempre foi amável. Ele sempre teve ali a sua alegria, a sua felicidade, algo que vinha do íntimo do seu coração,
algo que vinha da profundidade da sua alma. Francisco tinha ali, aquele momento, no seu coração, aquela alegria verdadeira. E ele que foi tantas e tantas vezes seguindo o exemplo dos seus pais, exemplos da sua família, que era uma família muito rica, como conversávamos, uma família que tinha muito poder aquisitivo, que naquela época, em meados de 1200, né, era o que mandava, era o que controlava, porque quanto mais você tinha, mais você queria ter. Não é tão diferente, né, da nossa realidade do dia de hoje. Não é tão diferente dos nossos momentos que a gente passa nos dias de hoje. Francisco, ele viveu nessa intimidade, buscando o poder, buscando a soberba, buscando as riquezas, e guiado pelo seu pai, Pedro Bernardone, pela sua mãe Pica, Dona Pica, Francisco ele foi vivendo nessa ganância, até meados ali os seus 20, 25 anos de idade, quando ele começou a querer experimentar algo novo, a ter um sentimento novo, ele começou a vivenciar coisas diferentes, que muitas vezes ele não sabia como se explicar. Ele não sabia o que ele tinha que fazer, né? E Francisco, então, ele teve um desejo, que é o que nós vamos refletir no dia de hoje. Ele teve um desejo de seguir uns poderosos da época, né? um da classe superior, que também era tão grande, rico quanto ele, tinha tanto poder aquisitivo quanto ele. E Francisco não queria ficar atrás. Ele já buscando algo a mais na sua vida, buscando algo a mais no seu caminhar, ele então foi tentar, junto com essa pessoa, ter essa experiência diferente, mesmo que fosse um caminho errado. Vamos acompanhar a reflexão do dia de hoje. Nós vamos refletir sobre o segundo tema da Sacrum Commercium, que é a primeira vida de São Francisco de Assis, que retirada das fontes franciscanas. Essa fonte franciscana eu adquiri com os Mensageiros de Santo Antônio, que é uma editora, que inclusive esta semana que vem eu já vou trazer para vocês um material deles de divulgação também, para que a gente possa se aprofundar mais. Grande parte do material que a gente vai estar conversando, dos artigos que vão estar pegando, as cartas, as demonstrações, as orações de São Francisco, vou estar seguindo com eles, né, com os Mensageiros de Santo Antônio, baseado sempre, conforme eu tinha dito, nas fontes franciscanas, e assim a gente vai conversando passo a passo no Passos de Francisco. Como eu havia dito no primeiro encontro, não quero só contar para vocês aquilo que vocês já sabem da vida de um santo. O santo nasceu em tal, fez tal coisa, ganhou a santidade porque realizou tais milagres, fez isso, subiu ao altar para ser venerado como santo em tal dia e tal. Não. Na vida de São Francisco, como São Francisco ele viveu em si o Evangelho de Jesus Cristo, como ele conseguiu viver na sua própria carne o Evangelho de Jesus Cristo, não tem como a gente pular as etapas de vida de Francisco. Por quê? Porque vocês vão observar que Francisco, esse São Francisco que nós conversamos domingo passado, estamos refletindo hoje e vamos continuar no domingo que vem, ele é um Francisco normal, ele é um Francisco humano, jovem como todos os outros. Ele possuía uma vida completamente normal, como a vida de hoje, como a vida secular de hoje, né? Como os jovens de hoje, Francisco frequentava as baladas, Francisco saía com os amigos, Francisco ia aos encontros, né? Naquelas rodas para se divertir, até mesmo se embriagar. Francisco ele vivia ali da mesma maneira que os nossos jovens vivem no dia de hoje. Então, de nada diferente, assim extraordinário, teve a vida de Francisco, a não ser a própria vida de Francisco.
Francisco, quando ele foi conhecendo, foi tendo o grande período de conversão, conforme ele mesmo diz nos seus testamentos, né? Ele teve aquele período em que ele foi experimentando Deus agindo nele, experimentando o Deus verdadeiro agindo nele, de tal forma que naqueles momentos ele foi sentindo que ele precisava ser um grande, um poderoso, um rico? Não. Francisco, ele descobriu que ele tinha que ser o menor de todos. Ele tinha que ser o mais pobre. E quando eu digo pobre, não estou falando de pobreza física apenas. Francisco, ele queria ter ali uma pobreza tão grande que fizesse parte da vida dele e que ele conseguisse fazer parte da vida de Cristo. Que a pobreza dele, aquela santa pobreza, fosse uma pobreza interna, uma pobreza de todos os vícios, de todos os orgulhos, de todas as vaidades. E Francisco, ele quis e ele se faz pobre. E Francisco, ele segue em sua risca o Santo Evangelho, nada mais do que o Evangelho de Cristo. Então, falar de Francisco é falar daquilo que Deus nos deixou através de seu Filho amado, Jesus Cristo. É falar do Santo Evangelho que Jesus pregou ali na sua vida, nos seus 33 anos de vida. E é exatamente isso que Francisco vai fazendo. E ele começou no dia de hoje, através dessa reflexão, ele começa já a experimentar isso algo diferente. De fato, quando ele ainda vivia no pecado, com a paixão juvenil, arrastado pelas paixões da idade e incapaz de controlar-se, poderia sucumbir ao veneno da antiga serpente. Mas a vingança, ou melhor, a misericórdia divina, subitamente desperta sua consciência através de uma angústia na alma e de uma enfermidade no corpo, conforme as palavras do profeta: hei de barrar o teu caminho com espinhos e cercá-los de muralhas. Prostrado por longa enfermidade, que é o que merece a teimosia dos homens, que não se emendam a não ser com castigo, começou a refletir consigo mesmo, de maneira diferente. Já um pouco melhor, e apoiado por um bastão, começou a andar pela casa para recuperar suas forças. Certo dia, saiu à rua e começou a observar com curiosidade a região que o cercava. Mas nem a beleza dos campos, nem o encanto dos vinhedos, nem coisa alguma agradável de se ver conseguia satisfazê-lo. Ficou surpreso com a sua mudança repentina e começou a julgar estultíssimos os que amavam essas coisas. Desde esse dia, ele começou a ter-se em menos conta e a desprezar as coisas que antes tinha admirado e amado, mas não inteiramente e de verdade, porque ainda não estava livre das cadeias da vaidade, nem tinha sacudido do pescoço o jugo da perversa servidão. É muito difícil deixar as coisas com que alguém se acostumou, e não é fácil libertar-se do que uma vez aceitou. Mesmo depois de longa abstenção, o espírito volta ao que tinha aprendido, e o costume geralmente transforma o vício em segunda natureza. Francisco ainda tentou fugir da mão de Deus, e quase esquecido da correção paterna, diante de uma oportunidade, pensou nas coisas que do mundo ele ignorou e pensou das coisas do mundo e ignorou o conselho de Deus, prometendo a si mesmo o máximo da glória mundana e da vaidade. Queria só que a gente parasse um pouquinho para pensar agora. Francisco, ele simplesmente começou a ver algo diferente. Porque por mais que você está ali, cheio de amigos, cheio de glória, cheio de pessoas ao seu redor, não é, meus amigos? Quantas vezes a gente escuta isso
da boca dos nossos jovens, em testemunhos, em momentos de oração, dos nossos encontros de jovens, dos nossos grupos, né? Quantas e quantas vezes escutamos que estamos, nossa, como que eu queria fazer as coisas diferente, como que eu queria sentir algo diferente dentro de mim, ter uma experiência diferente dentro de mim. E por mais que a pessoa naquele momento ela se abrace a seguir esse novo propósito, esse novo momento, né? Ela sente no seu coração, sente no seu interior ainda um grande apreço pelas coisas que ela vivia, pelas coisas mundanas que ela experimentava. Quantas vezes a gente vê com os nossos jovens, a gente vê que eles tentam ter uma mudança de vida, tentam ter uma experiência nova, mas eles ainda ficam reféns do seu próprio pecado, refém da sua própria limitação, refém do seu próprio medo, refém de si mesmo. E acaba não conseguindo ter essa experiência. E como Francisco, nessa passagem, quantas vezes a gente tenta no nosso dia a dia fugir das mãos de Deus, seja com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, com aquele desejo de possuir, aquele desejo de ter os bens materiais, de ter as riquezas mundanas. Quantas vezes a gente tenta fugir das mãos de Deus, não é? A gente tenta fugir da graça que Deus vem derramando em nosso coração. A gente tenta fugir daquilo que Deus quer para nós. E com Francisco não foi diferente. Como vamos ver, naquela época ia começar uma guerra. E um dos cavaleiros de Assis, que tinha mais poder do que Francisco, tinha mais polpa, né? Mais riqueza, ele se alistou para ir. Automaticamente, naquele impulso da juventude, naquele fogo, naquele desejo de buscar algo diferente, de experimentar algo totalmente novo, de experimentar uma coisa totalmente renovada dentro de si, né? E altamente, e principalmente, para poder manter a sua polpa, manter o seu status, manter o seu alto nível, né? Francisco se alistou para ir com ele, porque ele não podia perder aquele momento. Pois o nobre de Assis não mediu despesas para se armar militarmente, e inchado pela glória vã, decidiu marchar para a Puglia, para ganhar mais dinheiro e honra. Sabendo disso, Francisco, que era leviano e não pouco audaz, alistou para ir com ele, porque era menos nobre, mas de ambição maior, mais pobre, mas também generoso. Toda entregue a esse plano e pensando com a dor na partida, certa noite, aquele que o tinha tocado com a vara da justiça, visitou numa visão noturna, com doçura da sua graça, e o seduziu e exaltou pelo fatigo da glória, porque ele tinha sede dessa glória. Pareceu-lhe ver a casa toda cheia de armas, selas, escudos, lanças e outros aparatos. Muito alegre, admirava-se em silêncio, pensando no que seria aquilo. Não estava acostumado a ver essas coisas em sua casa, pois apenas tinha uma pilha de fazendas para vender. E ainda estava aturdido com um acontecimento repentino, quando lhe foi dito que aquelas armas seriam suas e de seus soldados. Despertando de manhã, levantou-se alegre e, julgando a visão um presságio de grande prosperidade, ficou certa de que sua excursão à Puglia seria um êxito, pois não sabia o que dizer, e ainda não entendera nada do dom que lhe fora feito pelo céu. Em um ponto, poderia ter percebido que a sua interpretação do sonho não era verdadeira, porque, embora contivesse muita semelhança com as coisas já acontecidas, dessa vez o seu espírito não estava tão feliz como de costume. Precisava até fazer algum esforço para executar o que planejara,
e levar ao cabo o seu plano. É muito interessante essa menção de armas aqui no começo, porque oportunamente se oferecem armas a soldados que vão combater no forte amado. E como o outro Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, há de libertar Israel do antigo opróbrio dos inimigos. Vocês observam que Francisco, naquele momento, quando ele teve aquele sonho, né? Francisco, ele achava que aquele ali era um presságio, uma revelação de que essa viagem dele à Apulia seria de fato um sucesso. Ele achava que ali era apenas algo mostrando para ele que tudo aquilo daria certo, que tudo aquilo seria bem sucedido, né? E que ele voltaria vitorioso. Porém, meus amados, como vamos ver um pouco mais adiante na história de Francisco, aquilo que Deus estava mostrando para ele é algo muito, mas muito maior do que uma vitória em Apulia. Francisco ali, quando ele receber aquele dom, aquela revelação divina, estava mostrando para ele o futuro. Mas não era um futuro da guerra. Era um futuro onde esse Francisco, ele iria experimentar o verdadeiro amor de Deus. Esse Francisco iria experimentar de uma vez por todas, e vamos dizer, uma única vez, porém eterna. Ele iria experimentar o amor verdadeiro, o amor de Deus. Um amor sincero, um amor humilde, um amor simples. Francisco, naquele momento, ele querendo, buscando energia dentro dele para ele poder seguir, para ele poder estar naquele caminho junto com os amigos e receber aquela glória, aquele poder. Francisco, então, naquele momento, ele ainda não entendia o tão grande significado teria em suas mãos. O tão grande significado era aquele sonho, onde ele seria realmente armado, mas não seria com armaduras, com coisas terrenas, não seria com aquele momento, com bens terrenos, né? Com armas, escudos, capacetes, não seria isso. Francisco, ele seria totalmente revestido sim, mas de uma armadura de Cristo, uma armadura verdadeira, uma armadura singela, uma armadura simples, uma armadura eterna. Francisco, ele teria sim, revestido totalmente dele, da pureza do Santo Evangelho. Francisco, ele foi todo restaurado. E assim, meus amados irmãos, a gente começa então a perceber que Francisco, ele teve o seu primeiro sinal de conversão. Ele teve o seu primeiro momento em que ele teve uma experiência com algo diferente. Teve uma experiência sincera, uma experiência simples de Deus. E por ser tão simples, por ser tão sincero, por ser tão meigo, Francisco ainda não compreendeu o tamanho e significado disso. E ele foi tentando fugir, foi tentando buscar outras coisas, foi buscando outros caminhos, mas Francisco, ele não conseguia sair dessa, entre aspas, armadilha que nosso Senhor Jesus Cristo havia feito para ele. Francisco ali, ele já tinha sido escolhido por Deus. Ali ele já estava sendo abraçado por essa graça santificante. Ele já estava ali abraçado pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor. E Francisco, ele foi ali experimentando, ele foi ali vivenciando cada vez mais no íntimo do seu interior. Ele foi experimentando esse Deus diferente, esse Deus santo. Ele foi experimentando algo que era totalmente oposto às vaidades, oposto ao orgulho, oposto à arrogância que ele havia sido criado. E Francisco, ele simplesmente tenta fugir, tenta negar essa graça de Deus, mas Deus é maior. E ele já estava, desculpe o termo, mas amarrado pela graça do Senhor. Ali ele não conseguia mais escapar. Quando Francisco ele vai a caminho dessa batalha, ele volta a sofrer as suas enfermidades, volta a passar mal novamente. Ele não consegue ter as mesmas energias para poder buscar este algo tão importante que o mundo prega, este algo tão
fundamental que o mundo ali pregava para ele, que era aquela glória terrena. Mas Francisco, ele vai começar a experimentar um outro tipo de glória. Ele vai experimentar um outro momento. Mas isso, meus amados, é um momento para a nossa próxima reflexão. Eu estava conversando com uns amigos durante essa semana, e a vontade de falar de Francisco é tão grande que a gente já quer começar a conversar daqueles carismas, daqueles milagres, daquele santo poverelo. A gente já quer falar daquilo que Francisco fez de tão diferente, de tão especial, que deixou ele ser esse santo tão amado, esse santo tão rico, tão verdadeiro. Francisco, ele queria, sabe? Aliás, a gente quer porque quer falar de Francisco com esse tão carisma, com esse fogo abrasador dele, mas eu preciso ir com calma. Vamos devagar. Porque o mais importante, meus amados, é que a gente não fique apenas na biografia de Francisco. Não quero que vocês saibam somente o que Francisco é e pronto. Não. Eu quero que vocês entrem comigo e participem comigo deste momento e que possamos juntos meditar nos passos de Francisco. A gente possa meditar juntos este caminho. A gente possa trilhar junto este caminho agora, já entrando na conversão. E depois, passando esse período de conversão, que vamos estar conversando, a gente vai começar a experimentar um pouquinho do que esse santo fez, do que o nosso amado Francisco fez. Estão pedindo para mim mostrar a imagem, gente. Então, São Francisco, ele deixou para a gente esse testemunho vivo na vida dele. Ele deixou para a gente esse testemunho verdadeiro na vida dele. Então, é isso que vamos conversando. E quando eu digo que nós vamos falar nos passos de Francisco, é que realmente queremos caminhar com Francisco. Realmente queremos caminhar nos passos que ele nos deixou. E você pode se perguntar, para onde vai? Para onde vai esses passos? Para onde vai este caminho? Para onde? Qual é a direção que este caminho nos leva? Meus amados, Francisco, ele quer nos levar ao encontro de Deus. Ele quer nos levar ao encontro da perfeita alegria. Ele quer nos levar ao encontro deste Deus verdadeiro, este Deus de amor, este Deus da paz, esse Deus do bem. E Francisco hoje ele vem nos deixar este ensinamento, de que mesmo naquelas diversidades, mesmo naquelas agonias, naquelas angústias, mesmo naqueles momentos em que dá vontade da gente viver os prazeres carnais, os frutos da carne, mesmo naquele momento em que a gente sente que Deus está nos segurando, que Deus está ali junto com a gente, mas a gente não acredita que a gente tem força suficiente para a gente aguentar firme. Que Francisco vem nos ensinar: aguente firme, coragem, permaneça fiel, permaneça na presença deste Deus fiel. Vale a pena, porque o que a gente vai encontrar, os tesouros que a gente vai ajuntar, as riquezas que a gente vai buscar, que a gente vai acumular, estando perto de Cristo, estando seguindo o Evangelho de Jesus ao lado de São Francisco, não são as riquezas deste mundo, não são os poderes desta terra, são as riquezas que vêm de Deus. É um poder que provém dos céus. Francisco, ele vem nos guiar, ele vem nos mostrar para que possamos estar ali com o Evangelho verdadeiro, seguindo cada caminho, cada dia mais, buscando o Evangelho de nosso Senhor. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, já estão quase acabando o nosso programa. No dia de hoje, nós tivemos um pequeno atraso, que estaríamos transmitindo uma santa celebração, mas por problemas técnicos não conseguimos fazer essa transmissão antes do programa. Todo terceiro domingo do mês, né, o nosso programa ele vai acontecer por volta das 6h30. Teremos das 6h30 até as 19 horas para estarmos conversando sobre Francisco. Excepcionalmente hoje acabou atrasando, né, e a gente não conseguiu fazer a transmissão da Santa Missa, que vai começar às 17h30. Então, a partir da semana que vem, com a graça de Deus,
Vou estar mandando para vocês o nosso link, vamos estar compartilhando nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, a partir das 17h30, né, o link com a Santa Missa, que vai ser da comunidade Nossa Senhora Aparecida, daqui pertencente à nossa paróquia. Depois, logo em seguida da Santa Missa, conforme fizemos hoje, já vamos entrar na transmissão do nosso programa, aqui dos estúdios da Matriz de Nossa Senhora da Soledade. E terminando este programa às 19h, começaremos a transmissão da Santa Missa. Gostaria de deixar para vocês esse nosso desejo de estarmos cada vez mais unidos, de estar cada vez mais buscando, né, a graça de Deus e caminhando, trilhando os passos de Francisco. A semana que vem nós vamos conversar um pouquinho sobre o retorno de Francisco dessa viagem, como ele se comportou, né? Qual foi a êxtase que ele teve, qual foi o momento ali que ele experimentou. E Francisco, ele foi ali experimentando este algo diferente, este algo novo, né? E Francisco, ele então pôde sentir essa presença desse Deus verdadeiro, esse Deus de amor. Esse Deus que nos conduz, esse Deus que nos conforta, este Deus que está sempre aos nossos pés, ao nosso lado, né? Desculpa. Esse Deus que sempre vem mostrar para a gente qual caminho devemos trilhar. Então, meus amados irmãos, meus queridos irmãos em Cristo, desejo a todos vocês essa saudação, esse desejo de paz e bem ao seu coração. Que esse Deus verdadeiro, ele possa nos conduzir durante esta semana, nas nossas atividades, no nosso estudo, no nosso dia a dia, né? Que essa semana possa ser uma semana abençoada, uma semana de graça, uma semana de paz, uma semana de encontro verdadeiro com o Cristo verdadeiro. Que o Senhor, ele possa nos confortar com a vossa graça, com a vossa bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que ele volva para nós o seu olhar e nos compadeça de sua face. Que ele tenha de ti misericórdia e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos com Deus, com a graça de nosso Senhor. Vamos acompanhar as Santa Missas em breve pela nossa rede social. Permaneçam todos com Deus, paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito